Bola roxa! Limpem seus ouvidos, Marias e Marios do Brasil. Sejam muito bem-vindos ao podcast clubista mais imparcial da internet. Bola roxa! Uhul! E hoje, TK, seu muito olá. E aí, Daniel, tudo bem? Na paz? Sim. Renan Dantas. Salve! E é isso, então a gente tem muita coisa boa pra falar nesse podcast. Tem muito corintiano pra gente tripudiar hoje. Felicidade pura essa semana. Hoje Alegria. o Cruzeiro campeão, né? Zero! Mas é isso. Carol, solta o som da torcida comemorando aí, por favor. Trollagem com a primeira gravação da Carol. Dá um O play. Thiago não presta. Thiago é um safado. Dá um play no hino do Corinthians aí, Carol, por favor. É o canal 5. Então, hoje tem... Vamos falar sobre final da Copa do Brasil. Vamos. Vamos falar sobre o Fortaleza líder. Toda semana a gente fala sobre o Fortaleza. E tem jogadores bolsominions também aqui na nossa pauta, hein? Sim. Então vamos começar com a final da Copa do Brasil? Vamos começar Bora. agora. First thing first. Então, foi uma final entre dois times, né? Um grande e um pequeno. Entre dois times. Um grande e um pequeno. Os dois têm a mesma característica, que é não saber atacar. Não saber jogar. Só Embora se defender. o Cruzeiro tenha ótimos jogadores pra jogar. Sim. Só que tem o Mano Menezes, esse é o problema. O Mano Menezes, que é o famoso treinador de 1-0, né? Exatamente, é o rei dos volantes ali. Sim, Mano o rei Menezes, dos enquanto embates. puder colocar um volante, ele coloca. Uhum. E o jogo foi bem interessante em questão de emoção, né? Não Foi foi um legal. jogo muito Foi legal. técnico, mas foi um jogo que o VAR atuou 2 vezes. Sim. Sim. O VAR atuando aí no primeiro ano de VAR. E polêmico nas duas Nas atuações duas dele. atuações. Primeiro, o pênalti, né? Pro Corinthians. É. Uhum. Pra vocês foi. Pra mim foi um contato digno de falta. Mas se considerar o pênalti... também o gol do Pedrinho também não foi legal. Mas eu acho que realmente, contra o Corinthians, foi pênalti. Eu acho que Muito todo imparcial. toque que o jogador recebe em câmera lenta vai parecer que é muito mais do que ele realmente sofreu. Sim. Eu acho que o Thiago Neves foi um pouco imprudente, né? Porque ele Foi. dá uma esticada na perna que não Sim. precisava. Sim, mas todo toque quando é câmera lenta parece pior, mano. Você já sofreu um soco em câmera lenta? Parece muito pior do que já é. As bochechas ficam tudo se mexendo. É, isso é verdade. Sim, Você já viu aquela imagem que é o cachorrinho do Fellaini? não. Depois pesquisa Fellaini Dog. Aí tem a imagem que é a bochecha do Fellaini, assim, a bochecha do cachorro também. Muito bom. Né? Recomendação da semana. Enfim, né? Mas eu acho que o VAR ainda tem que ter umas normas, sabe? que Porque não é esquentar um pouco implementado, mais, né? assim. Eu acho que a gente tá vivendo uma fase que é de implementação do VAR, entendeu? E o Então pessoal gera não bastante entendeu, discussão. Não entendeu o conceito ainda. Os caras pedem VAR em lance no meio do campo. Sim, sim. Tem uma hora lá que o Mano Menezes pediu um VAR no lateral. Aí eu fiquei tipo, como assim, mano? Tá ligado? No caso, agora eu só fiz comentários genéricos, porque eu não vi a final. Bom saber, interessante. Não, mas eu assisti a final e, tipo, foi um jogo onde é que o Corinthians apertou bem o Cruzeiro. E tanto que, tipo, o primeiro tempo ali do Cruzeiro, as finalizações só ocorreram por causa de erros da zaga do Corinthians. Aham. O gol mesmo que o Léo Santos, Léo Cidade, sei lá o nome do maluco, Cidade. cagou bonito ali e me deu muita alegria naquele momento. Mas o interessante desse jogo foi que 2 jogadores vieram do banco pra decidir, né? O Pedrinho, o gol foi anulado, mas a parte dele E ele um fez. puta de um golaço. A bola desviou, né? É importante ressaltar que a bola desviou. O Pedrinho já vai Mas- sair do Corinthians, né? Tem essa e impressão. foi assim, O PSG vai comprar ele. e foi praticamente o primeiro lance do Pedrinho no jogo. Aham. Ele cortou, bateu e fez o gol. E depois o Arrascaeta entrou e no primeiro lance ele fez o gol que deu o título pro Cruzeiro. Mas uma coisa que eu fico muito feliz é a superação do Dedé, né? Que o Dedé O Lucas chamou o Dedé de mau caráter. O Sim, Dedé no de ser um jogador que todo mundo já considerava que tinha acabado, né? Por causa das lesões, assim. Conseguiu dar a volta por cima, né? Tá sendo Seleção, convocado, Copa do campeão, Brasil. expulso 2 vezes na Libertadores. Era isso que eu ia comentar. O Dedé Zagueiro raiz, né? Dedé no mata-mata tá arrastando, né? Vem cá, agora uma dúvida. Vocês acham que aquele tapinha aquela mão do Jadson seria capaz de derrubar o Dedé? O Dedé. Para e pensa. Você vai querer dar um tapa no Dedé, você derrubaria ele com aquela mão? Eu acho do Jadson, que é do tamanho do Thiago. Teria muito menos polêmica se o juiz tivesse visto na hora. Se ele dá a falta na hora,
o Beleza. Pedrinho não segue no lance, ninguém ia Sim, falar nada. Sim. É. Porque ia ser um lance, foi um lance na defesa. Aham. Mas como a bola sobrou pro Pedrinho, E ele fez um deu puta de um golaço. a sorte barra azar, porque foi um azar, né? Que ele Foi. fez o gol e o gol foi anulado. Aham. E, então, mas é difícil. Uhum. Eu, sinceramente, aquele toque ali, se é no meio do campo, ninguém dá aquela falta. Aham. Não mesmo. Outra coisa que a gente tem pra falar hoje, saindo um pouquinho do assunto da Copa do Brasil, é um assunto muito importante, né? Que é muito atual no Brasil, é o Fortaleza na liderança da Série B. Eu sabia que ele ia puxar isso. Falar da pessoa mais importante do país, que é o Rogério Ceni. Rogério Ceni pra Rogério presidente. Jogador mais influente, já falamos de Dedé, que foi o 30º, eu acho, jogador mais importante, ou pessoa mais importante do Brasil. É. Então, o Rogério Nessa Ceni. semana, o Dedé tá em 7º no ranking geral. Sim, É. mas O Arrascaeta tá em 5º, Sim. mesmo não sendo brasileiro. no caso é Rogério Ceni em primeiro, Isso. Bolsonaro em segundo, Daverson em terceiro. Daverson em terceiro, Eu sou em terceiro. Haddad em quarto, E em quinta, Palmeirinha. quinta Que Palmeirinha. caiu 2 posições no ranking em relação à Aham. semana passada. Aham. E lá embaixo, Geraldo Alckmin. Não, e lá embaixo mesmo, em 50º, 67º, tá o João Amoedo. João Amoedo, entendi. João Moedão privatizou meu coração. Faltou Mas pressão. falando em política, assim, a gente também tem a polêmica da semana, né? O Barcelona, ele se posicionou contra o Ronaldinho Gaúcho, né? E o Rivaldo. E o Rivaldo, Rivaldo. por eles apoiarem o candidato de extrema-direita do Brasil, o Jair Bolsonaro. Nossa, falei tipo genius agora. Você falou... Agora você tá roubando o lugar do Lucas de palestrinha. Sim, então o Pernalonga de batom, né? Mas e aí, o que vocês acham de um clube catalão se posicionando sobre a política Eu acho nacional? que é muito da história do clube, né? Porque Sim. o Barcelona é um clube que sofreu muito com a ditadura do Franco, né? Que É. beneficiou muito o Real Até Madrid. mesmo aquela briga entre Catalunha e Espanha. Barcelona é um clube muito político, se você for ver. Sim. Eles têm muitas brigas políticas, Sim. principalmente separatistas, né? Sim. Aham. Mais que um clube. Mas né? é estranho, né? A quantidade de jogadores de futebol que se tá posicionou apoiando, né? a favor do O Bolsonaro. Giovani, né? o Messias, que jogou no Santos em 95 também. Sim, o Lucas Moura, Lucas que tá em Moura, alta O também. próprio Felipe Melo, que a gente já Felipe comentou no Melo. podcast Não, mas o Felipe passado. Melo, Felipe Melo é padrão. Ele você Você já espera sabe. que É. Você ele... espera que ele quer armas. Você né? E se espera não que- tivesse Bolsonaro, ia ser o Cabo da Ciolo. Certeza. Glória a Deus. O Felipe Melo, ele quer armas no jogo. Mas aí, vamos pensar, se o atacante tem uma arma, aí o Felipe Melo não ia conseguir brilhar. Não ia. Sim, Ia ser muito mais difícil dar canelada num cara que tá armado. sim, Sim. sim. E convenhamos que o Felipe Melo manja de desarme, né? Badum! Nossa. Nossa, Renan. Mas Obrigado. vamos falar do time menos importante, né? Menos importante pro mais. Então, fala aí sobre o Palmeiras, falando de Felipe Melo. Corrigindo, a gente é líder isolado, demos um pau no Grêmio, Aham. ganhamos bem. Foi um absurdo, 2 gols do Daverson. Mas mano. vamos combinar que... Show! Mas vamos combinar que o Grêmio ele já desistiu do brasileiro, né? O Grêmio, Já. o Renato Gaúcho tá fazendo a tática Já. do Renato Gaúcho, que é largar a mão do brasileiro e focar na Libertadores. A mesma Já. tática do ano passado. Sim. Mas agora, por exemplo, o Thiago falou do Barcelona, comentando sobre alguma coisa aqui no Brasil. E o Palmeiras é atualmente o time brasileiro mais citado lá na Espanha pelo jornal Marca, que é uma das referências ali de imprensa futebolística no mundo. Onde a gente já tinha ganhado há um tempo atrás como o escudo mais bonito. Não, minto. Não, foi o São Paulo, Foi na foi a camisa mais verdade. O bonita. escudo foi o São Paulo. Foi a camisa mais bonita do mundo. E agora eles premiaram a Allianz como o estádio da América Latina mais bonito e mais funcional. essas foram as informações mais irrelevantes Sim, que eu ouvi nessa mano, semana. camisa mais bonita, aquela camisa verde. Não, porque, Mano, ainda, se alguma porque cocô? ainda tem um ponto. Cara. A imprensa europeia emitiu uma nota sobre o Palmeiras sendo o favorito a enfrentar o Real Madrid pelo campeonato mundial e onde eles elogiaram o Felipão e o Davis. Mas, cara, a camisa do Palmeiras é verde. Verde não representa nada bom. Verde representa maconha. Se maconha fosse bom, o Lucas tava aqui. E não na cadeia. Não, mas a camisa é realmente mais bonita do mundo, a gente merece, porque... Você vê que o ostentando time, a fibra. o time tem tanta coisa pra falar que ele tá falando de notícias sobre camisa de um Sim. jornal espanhol. Sim. É porque não tem muito o que falar do time que todo mundo já sabe que é o melhor do Brasil, tá ligado? Ai, meu Deus. Meu Deus do E céu. olha isso, fora um E ponto. sobre o Aliança ser o melhor estádio da América Latina, é porque o Marca, eles ganham em euro. Porque se ganhasse em real, ia achar o Aliança uma bosta, porque é muito caro tudo lá. É. Tem um ponto. E, Tem um ponto. E você disse que é o mais bonito também, né? É. Desculpa. Mano, parece uma Allianz privada. Parece uma privada. O teu Parece a tampa do toalete, velho. Mano, eu vou lá, eu tenho vontade... Eu não vou lá, na verdade, mas se eu fosse lá, teria... Mas qual... Agora Teria- vamos lá. Qual estádio da América Latina é mais bonito que o Allianz? Morumbi. O máximo Só no Brasil tem uns 8. Thiago. Morumbi. Arena da Baixada, Morumbi. Arena da Baixada é bonita. Beira Rio.
Beira-Rio é médio. Mas é mais bonito que o Allianz. Daniel. Beira-Rio é O Beira-Rio zoado. é mais... Para! É O zoado. Beira-Rio reformado é muito mais bonito do que o Allianz. Mano, ele parece um cuscuz gigante, o Beira-Rio. Morumbi, mano. Ah, cala a boca, Mano, Thiago. esse negócio de arena tá... Morumbi é um Morumbi- panetone gigante, fica Mano, quieto. Morumbi é um canindé com grife. Canindé com grife, mano. Você tá ligado? Você já passou lá perto? Cara, eu moro lá perto. É uma desgraça. Eu de já fui estádio. no Morumbi. É um entulho gigante ali. Eu É queria zoado. falar que no Morumbi eu comi o melhor pastel da minha vida. Caramba. Tem isso no Allianz? Não. Vindo de um chinês, esse elogio Vindo é de- bom é, pra caralho. É bom pra caralho. Não, mas continuando aqui. Sorte que ninguém escuta esse podcast, senão a gente ia levar tanto pro processo. Ia sempre Toshiba. Solta o seu sininho do processo aí, Carol. Não, mas outra coisa que o Palmeiras tá gostando muito de Tabu e a gente tá só a um ponto atrás da campanha vitoriosa de 2016. O que quer dizer? Absolutamente porra nenhuma. É, porque vocês podem perder mais pra frente, porque tem várias rodadas ainda, e ficar atrás. A da gente já é pontuação. matematicamente campeão brasileiro. Não é matematicamente. Claro que é. Lógico que não. Não, matematicamente não. Você pode falar virtualmente, mas matematicamente nem Você sentido pode falar faz. que você é amplo favorito. É, agora matematicamente não faz nem sentido. Sim, agora falando em amplo favorito que cai do cavalo, e o São Paulo? Então, cara, o São Paulo afundou Segue o líder. em grande parte porque ele já começou o planejamento pra 2019, que é full Libertadores, assim. Então, os reforços de 2019 de São Paulo. Talvez aí o Hernanes. E o Hernanes é bom, hein? É verdade, é bom. Você acha que vem mesmo? Profeta, cara. Profeta vai dar um jeito em São Paulo. É porque o contrato dele tá acabando na China. É sério. Tá, continua. E também outro reforço que talvez que vem em 2019, que tá tendo uns boatos, assim, Alexandre Pato. Nossa, aí é reforço, hein? Não, mas o Alexandre Pato jogou bem no São Paulo. Não, os jogou, dois jogou últimos bem. reforços Cara, se o deram certo Dave- no Palmeiras... Se o Daverson Ou no São consegue Paulo? ir bem pro Palmeiras, o Alexandre Pato destrói no São Paulo se ele tiver motivado, mano. Esse é o problema. Não, mas o problema é Alexandre ele tá Pato... motivado. Mas no São Paulo ele tava. Tem que chamar a filha Não, do não, ele Berlusconi. jogou alguns jogos muito bem pelo São Paulo, mas ele não foi uma unanimidade também, assim. Não foi. Lógico que não. Ele fez partidas boas, pra mim muito semelhante ao que o Ganso fez no São Sim. Paulo. O Pato foi melhor que o Ganso no São Paulo, mas o Ganso também teve ótimas partidas. Inclusive, quando o Pato tava jogando bem, o Ganso tava jogando bem também. Depende da época. Tinha uma época que não. Não, mas se você pegar 2014, que tinha Mas em Kaká, 2014 era mais o Kaká, o fator Kaká que foi mas jogar o Ganso bem. jogou bem também Sim. nesse período. Nossa, mas outro jogador que eu queria no São Paulo é o Cagliari, mano. Cagliari era bom, mano. Caleri salvou vocês da hora. Nossa, na Vários Libertadores, cara. O cara Mas, destruiu. Thiago, você não acha que a diretoria não deveria de ir atrás de um goleiro? Não, mas falando nisso, você tá tendo Tipo, vários na moral rumores do mesmo. Marcelo Groi do Grêmio, talvez Ah, venha pro então, São eu tinha Paulo. visto isso. E eu acho que deve vir, porque o Sidão é o Sidão, e se o Jano consegue tirar a vaga do Sidão, pelo amor de Deus, né? Mas o, É tipo mas tirar a o- vaga do Lucas no mas o podcast, Gia- qualquer um consegue. É que, mano, o Groi já tem as raízes no Grêmio, né, velho? Pra É. tirar ele de lá vai ser embaçado. Eu, sinceramente, se eu fosse o Groi, eu não saía, não tem por que sair. Eu também não sairia Mas jamais. vai sair pra um time maior? Ah, tá bom. Porque É. o Grêmio não é maior, o São Paulo não é maior que o Grêmio. Depende. Aí Agora o Grêmio ganha não. Libertadores esse ano aí, como é que fica a história? Mas São Paulo tem 3 mundiais. Vai dar Palmeiras, Mais relaxa. 4 títulos de Libertadores. Mas São Paulo tem 3 mundiais. 3 mundiais são 3 joguinhos, cara. São Paulo tem mais brasileiro. São Paulo tem mais campeonato paulista que o Grêmio. Mas então, e apesar da oscilação do São Paulo ter decaído um pouco nessa reta final, eu ainda continuaria com a Aguirre. Porque tem alguns E o torcedores trabalho que já... dele é bom. Sim, não tem como até negar. porque a gente, Com esse a gente catado se do São iludiu, Paulo. mas... Esse cara. A gente se iludiu, mas a perspectiva do São Paulo no campeonato ia ter sorte se conseguisse uma vaga na Sul-Americana. Não, no começo do ano ninguém falava nada do São Não. Paulo. Sim. Tanto que eu achei que, tipo, os primeiros 5 jogos que, mano, cavalo paraguaio, mas aí foi indo. E agora foi com uma E pré-temporada... provou que é um cavalo paraguaio mesmo. Exato. E agora com uma pré-temporada boa, assim, eu acho que tem tudo pra ser um ano de 2019 melhor. É, então, mas não vai ser tão bom quanto o ano de 2019 do Santos, porque o Santos já tá o ano inteiro se preparando aí na pré-temporada do Paulista, né? Sim, Paulista que é é o favorito. único Já tá se campeonato que preparando. importa pro Santos, É, né? exatamente. Santos Então e a Grêmio gente- Audax na final. Então a gente vai vir forte no Paulista 2019, porque a gente já tá se preparando há um bom tempo, Aham. entendeu? E o Santos venceu o Corinthians no sábado. É uma pena que o Lucas não tá aqui. Exatamente. Seria muito mais legal falar sobre esse jogo se o Lucas estivesse aqui. Engraçado é que desde sábado o Lucas já tá meio sumido já. É. Já não tá conseguindo fazer as saidinhas dele, não sei o que lá, não sei o que cá. E depois que perdeu Ah, a final da Copa é. do Brasil, esquece. Sim. É muita coincidência, né? Ele, tipo, perde a final da Copa do Brasil, o celular dele some. Boatos que ele se mudou pro Canadá. Então teve a vitória contra o Corinthians, que o Gabriel fez gol. E fato interessante sobre o Gabriel, terceiro ano em que o Gabriel é o artilheiro da Copa do Brasil. Ele pede música no 2014, Fantástico. 2015 e O 2018. que só mostra o nível fraco da Copa do Brasil, pro Gabigol ser artilheiro.
E do Brasileirão. artilheiro do brasileiro também. Então, né? Nossa. Só prova meu ponto. Então você tá falando do futebol brasileiro como Futebol um brasileiro todo. como um todo. E esse futebol fraco é que o São Paulo não consegue ficar na liderança, né? Nem o Santos. Não, mas... Ah! Normal, mas eu não tô criticando. Seus trouxa. E no Santos tem alguns rumores de transferência. Citaram um nome, cara, que eu achei um absurdo. O Santos tem interesse em contratar o Wagner Love. Mas Tá eu no acho Besiktas. que um time que a maior contratação da história do time é o Leandro Damião, eu acho nada mais justo de contratar o Financeiramente, né? Mas, tipo, não tá falando de peso, de Não, nome. eu sei, mas um Mas time não. que gasta uma grana do que gastou do Neymar no Leandro Damião. Mas é que isso foi burrice de uma diretoria incompetente. Leandro Damião, Renan. Eu consigo olhar pro Leandro Damião e falar que ele não joga bola, mano. Ele tem o corpo do Daniel, mano. O cara é mó gordão, mano. E Pô, ainda vai se assim, fuder, Thiago. o Leandro Damião, não jogando nada, fez 2 gols no São Paulo no domingo. Fazer o quê, né? 2. E É podia a ter vida. feito 3. Só não fez 3 porque o Nico Lopes bateu o pênalti. Mas então. Tem o Wagner Love. Mas aí o Inter é um time muito bem treinado, entendeu? Daí faz jogadores ruins parecerem bons. Aham. Tipo, Tá. Tipo o Leandro Damião. mas todo mundo sabe que O o Leandro Damião é ruim. D'Alessandro tá jogando de bengala no campo. Nunca vi ele jogar tanto que ele jogou contra o São Paulo. O D'Alessandro é bom pra caralho. Ele é bom, só Sempre que ele é foi. muito velho. Muito velho. Rogério Ceni também era. Por Mas- isso. O D'Alessandro é Não. um pouquinho mais velho que o Nenê, cara. Então, Um pouquinho só, não é muita coisa. mas Você- então você o não Nenê fala já isso é do velho pra Nenê. caralho. 37 anos, mano. Cara. Mano, 37 anos, o Lucas nem vivo vai estar mais. Então, outro rumor de transferência no Santos é o próprio Gabriel. O Santos tem interesse em contratar o Gabriel por definitivo. A notícia que dizem é que a Inter de Milão quer jogadores jovens, só que o Santos ofereceu, na verdade, 2 jogadores de 27 anos, o Bruno Henrique e o Sacha. O Sacha não tá Agora o jogando Santos nada. foi ordinário, hein, mano? O Santos foi O muito Santos foi ordinário. Tipo assim, mano, dá o Gabriel aí e nós dá esses 2 aqui. Esses 2 ruins aqui, ó. É tipo quando você anuncia um carro na OLX, ele fala, daí o cara chega e fala assim, você quer trocar em 7 motos sem placas? É tipo isso. O Santos fez exatamente essa estratégia. Aham. E além disso, tem uma notícia que o Robson Bambu, zagueiro da base do Santos, que estava atuando como titular nos últimos jogos, o contrato dele presta a rescindir, ele preferiu ir para o Atlético Paranaense. Puta, vocês estão com moral pra caralho, hein? Ele preferiu. Tipo, o Santos tentou renovar com ele. Ele falou, não, eu prefiro ir pro Atlético Paranaense. Então a gente tá com muita moral com os jogadores da base mesmo. Sim. E é aquela história, né? E o bambu? O poste da luz em cima, tá certo. A mulher da luz embaixo. E o bambu? Tenta correr. Boca suja. Sem vergonha. Sem vergonha. Bom, e o bambu? Quando escuta essa vinheta, alguém faltou no programa. Pode tá na cadeia. Manda um áudio bacana. Estágio no Fortaleza. Manda um áudio bacana. Comendo até a mesa. Manda um áudio bacana. Fila preferencial. Manda um áudio bacana. Boletim Bola Roxa. Saudações corintianas aí pra todo mundo que tá escutando o Bola Roxa e também aí pros meus companheiros de estúdio. Aqui que fala é Lucas e eu tô aqui pra falar do hoje vice-campeão da Copa do Brasil 2018, que na última quarta-feira aí em Itaquera, né, teve o jogo de volta da Copa do Brasil e confesso que fiquei muito surpreso, acredito que não sou eu, mas como muita gente, com a escalação, né, do Jair Ventura, que ele veio com o Jonatas, como atacante, como cara de referência lá na área. E também veio com o Emerson, o cara aí das decisões, né, do Corinthians e tal. E foi uma formação que no começo, assim, você via que tem uma diferença, assim, de verdade, mas eu acho que era mais por conta do espírito de dar vontade de fazer, de ter a virada, né, pela parte do Corinthians, porque a real é que o time continua tecnicamente muito fraco, assim. E o time do Cruzeiro tinha uma superioridade, tanto que saiu na frente, né? E aí o Corinthians Guerreiro, num gol da final, foi marcada pela participação do VAR, né?
Teve um pênalti aí que o juiz marcou depois, que aconteceu o lance, que foi do Thiago Neves em cima do Ralf. Eu não sei dizer se foi pênalti, assim, eu acho que teve o contato, mas eu não daria pênalti. Mas aí o Jadson foi e empatou o jogo, né? E aí no segundo tempo, o Jair Ventura botou o Pedrinho, né? E o Pedrinho fez um golaço, mas cara, ele fez um golaço de fora da área, que foi, se eu não me engano, no rebote de um escanteio. Antes disso do lance acontecer, né? Eu acho que não sei se todo mundo já viu, mas pra quem caso não tenha visto, o Jadson fez, segundo o juiz, uma falta no Dedé. Que eu acho que não foi falta, assim, inclusive eu acho que o Dedé mandou muito mal, assim, para um jogador do naipe que ele é. E o gol foi anulado, né, porque ele olhou foi lá no VAR, foi lá na televisãozinha, ficou meio segundo assistindo o lance e anulou o gol. Eu acho que o juiz, assim, ele acabou sendo um dos maiores personagens, assim, do clássico, pela sua falta de precisão na hora de usar o VAR. Eu acho que isso pode refletir bastante, assim, em como o nosso quadro de árbitros, né, tá preparado para usar essa tecnologia. Mas enfim, a gente vamos ver como é que vai ser agora no final do Campeonato Brasileiro e torcer para não cair, mas eu acho que é difícil acontecer. E é isso aí, valeu e um abraço a todos e vai Corinthians. Então, acho que é por isso o podcast de hoje. Vamos para as nossas recomendações. Sim. Bora. Eu não sei se vocês ouviram o áudio do Lucas aí, porque o Lucas sumiu, né? Então, se o áudio tá aí, Se o áudio tá aí, ele é porque ele do nada. apareceu aí. Hoje a gente Mas- arrumou um dublê. Hoje a gente arrumou o dublê do Fica a Lucas. dúvida. Então, e aí? Recomendações? Todo mundo já tem aí? Recomendações. A minha recomendação não tá escrito na nossa pauta por algum erro do Google Drive, mas eu sei de cor ela, porque eu tô fissurado nela. The Ultimate Beastmaster. Vocês já assistiram? Não. Não, mas eu sei o que é. Ele é um programa que é tipo Olimpíada do Faustão, só que a pessoa se machuca quando ela tenta fazer. E é muito E engraçado, é assim. apresentado por... Rafinha Bastos e Anderson Silva. Olha, Nossa, olha Thiago. que dupla. Mas dupla. assim, é um trajeto de obstáculos, assim, que é muito difícil, muito mais difícil que a do Faustão. E é legal porque você vê a pessoa caindo de cara, assim, é muito engraçado, assim. Tipo, dota risadas com a pessoa caindo, assim. Thiago, você é muito... Cai na água, tá? Nada. Ninguém morre. Ah, tá. Ah, tá. Menos mal. Menos Mas mal. é engraçado, assim, É. tipo, todo mundo caindo. Vocês não vão ser hipócritas em falar que não é engraçado ver uma pessoa caindo, tá? Claro que é. Então, Vamos pra recomendação do Lucas. A recomendação do Lucas... Ó, hoje é sexta-feira. Então, o Lucas tem o quê? 2 recomendações? Ou uma só? Eu sei uma, que ontem saiu o filme Legalize Já, Sim. sobre a história do Planet Hemp. Provavelmente essa seria a recomendação do Lucas. Muito provavelmente. muito provavelmente. E a outra é que ele gostaria de que todo mundo pudesse dar uma chance de visitar o Canadá. Ou até mesmo Sim. se mudar. Ah, Essa Sim. semana legalizaram a maconha Aham. lá. E se Então o Lucas você. tá feliz. Aham. E se ótima você. semana pro Lucas. Se você por acaso tá escutando, não conhece o Lucas, quer entrar em contato com ele, você pode ligar pra ele, assim. Aqui, ó. Só um minutinho. O número do Lucas é 970 20 15 17, assim. Ele aceita ligação a 24 horas por dia. Pode ligar de madrugada mesmo. Só não liga a cobrar que ele não tem crédito. Só não É. liga a cobrar porque ele é corintiano, né? Mas à vontade, gente. Pode ligar, tipo, passar trote, assim. A minha recomendação é um álbum musical, 2018, Tom Misch, chama Geography. É um álbum muito bom, cara. Eu escutei já faz um tempo, eu escutei de novo esses dias e é um álbum que eu recomendo aí, pra quem gosta de uma boa música. Hoje é daorinha. A minha recomendação é um filme, que agora é o momento de ser chato. Não, mas brincadeira, mas falando sério, é o filme A Onda, que acho que vocês já Qual devem... deles? Tem umas 8 versões de A Onda. É o mais recente. É um sobre surf? Não, brincando. Não, Estrelando Kelly Slater. provavelmente vocês já devem ter assistido esse filme na Estrelando escola. David Hasselhoff. E Estrelando... Pamela Anderson. E Gabriel Medina, tá E ligado? Gabriel Medina. Não, mas... Participação especial de Neymar, tá ligado? É Toys, assim, a trilha sonora Tiaguinho. Não, eu tô brincando, mas pode falar Segue, sobre seu segue. filme. Não, mas eu acho, tipo, que é um filme que explica como surge algumas teorias, alguns movimentos, assim, e, tipo, sobre os jovens, assim, acho legal. Sim, Vendo o movimento sim. político atual Pra quem não brasileiro. sabe, o filme, ele é sobre um professor que ele tenta... que ele é alemão, né? É. Que é um país ainda, tipo, marcado pelo caso do nazismo. E ele quer explicar pra turma dele o que é uma ditadura absoluta... uma ditadura... como chama? Fascista? Não, Não, como chama? Ele é Autoritária. Autoritarismo. Então. E a pessoal da turma, tipo, não entende muito bem o conceito, porque eles, tipo... Pra gente é meio difícil entender o conceito de uma ditadura, E né? aí ele demonstra na prática. E ele demonstra na prática, onde ele, tipo, propõe que ele vai ser o ditador e a sala dele vai ser a ditadura absolutista. E dá muito certo. E dá muito certo. Ou não.
É assustador, gente. Assistam. Então, Sim. assistam. Não vai contar o filme inteiro, né? Tem na Aham. Netflix. Sim, tem um filme muito bom também que parece que é semelhante, chama Experimento da Prisão de Stanford. Ah, é maravilhoso. Sim, é muito bom É também. um doc, não é? Não, é um filme baseado em fatos reais. Ah, eu tinha visto o Momento documentário. perna longa de batom. Bom, então agora a Bola Roxa tá chegando ao fim. Ah. E hoje os nossos agradecimentos vão pra nova coordenadora de rádio e TV, Sandra Trabuco. Mentira, brincadeira, porque o nome dela parecia uma arma, assim. Ao gestor dos estúdios aqui do Campus Paulista 1 da EMB Morumbi, o Moacir Trombelli. E os nossos agradecimentos técnicos hoje vão pra Caroline Lima, que tá ajudando a gente aqui hoje. Sim. E pro Natan Oliveira. Se alguém quiser seguir a Caroline no Instagram, Lima Caroline. Lima Caroline. Lima Caroline, Caroline. pode seguir. Ela posta altas fotos que ela fez no estúdio, assim. É Boa. isso aí. E é top. E é top. E não esqueçam que o Thiago mudou o nick dele, é Thiago Arizona agora. Não é Isso. mais The Cowboy. Isso. Não se esqueçam. E que o Daniel Bianchi, na verdade, é Daniel de Souza. Andrade. Andrade. Aí vocês me fuderam. É isso, gente. Até semana que vem, ou não. Tchau. Tchau, tchau. Bola Roxa.